Êxodo capítulo de número 33, aleluia. Êxodo capítulo de número 33, sei perfeitamente que hoje é o culto voltado à Santa Ceia do Senhor, onde nós teremos o privilégio de cercar esta mesa, aleluia, mas quero trazer nesta noite aqui uma reflexão bíblica sobre exatamente esse texto. Êxodo capítulo 33, versículo de número 12, diz assim. Quem achou, diga amém. Oh, glória a Deus. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te pelo teu nome, ou por teu nome, e também achastes graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei isto que tens dito, porquanto achastes graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. E você diz amém. Oh, glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos, glorificando o nome daquele que vive e que reina para todo o sempre. Queridos, nós estamos aqui diante de uma palavra, de uma mensagem que nós conhecemos bem de perto. Quando exatamente o povo de Israel saiu do Egito, todos conhecem a história, e nessa trajetória de Israel, no Egito até a terra prometida, a Bíblia faz menção que neste caminho, a Bíblia menciona que Israel lá do Egito até a terra prometida, todos nós sabemos que havia de fato os obstáculos da caminhada deste povo. E a Bíblia diz que um dia, no meio da caminhada, eu não vou relatar aqui exatamente do que aconteceu lá no Egito, porém todos os irmãos já conhecem bem de perto. No entanto, eu percebo aqui o cuidado de Deus para com o seu povo, para com o povo de Israel. E é nesta trajetória, neste caminho, que Deus, no meio do deserto, na caminhada, Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou enviar o meu anjo diante de vocês. Eu tenho convicção plena, se fosse qualquer um de nós levantaria as nossas mãos e diria para Deus: Deus, muito obrigado pela presença do anjo, do arcanjo, enfim, do querubim, do serafim. Mas Moisés, ele foi diferente. Ele disse: Senhor, o que eu preciso é da tua presença. Aleluia. O que eu preciso é da tua presença. Quando eu falo aqui da presença de Deus, profeta Isaías, no capítulo de número 6, onde todos nós conhecemos bem de perto esse texto bíblico, a Bíblia faz menção, no ano em que morreu o rei Uzias, disse o profeta Isaías: eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros,
e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, eu leio o texto bíblico no livro do Êxodo, quando o texto faz menção acerca desta presença. Eu não vou trazer detalhes minuciosos em relação a esse texto do capítulo 6 do profeta Isaías, porque todos os irmãos têm plena experiência, sabe exatamente daquilo que está registrado neste capítulo. A Bíblia Sagrada faz menção, parece que dá uma impressão que para Deus manifestar o seu poder, que para Deus manifestar a sua glória, meus irmãos, precisava alguém ser banido, precisava-se alguém sair da vida, da trajetória do profeta. Então a Bíblia faz menção, no ano em que morreu o rei Uzias, aleluia, a primeira coisa que acontece na vida do adorador, quem veio aqui adorar? Quem está adorando? Aleluia. A primeira coisa que acontece na vida de quem adora é que jamais falta visão. A primeira coisa que acontece na vida de um adorador é que ele tem visão espiritual. A segunda coisa que acontece na vida do adorador é que o adorador, ele passa a ouvir uma voz, não uma voz estranha, mas a voz do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Dentro desse texto, eu observo aqui 4 coisas que acontecem, meus irmãos, quando o crente ele começa a adorar, quando ele entra na presença de Deus, quando ele reconhece que Deus está no ambiente. A primeira coisa que acontece quando a igreja, quando o crente, ele sabe que Deus está no controle, é que a sua presença ela é sentida, a sua presença ela é reconhecida no ambiente, reconhecida no lugar. Quantos acreditam comigo que a presença dele continua no ambiente? Levante a sua mão e dê glória. A primeira coisa que acontece dentro desse texto bíblico, que quando nós adoramos ao Deus poderoso, ao Deus de poder, é que a presença dele está na casa. Aleluia. É isto que o profeta está dizendo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Aleluia. Oh glória. O seu séquito enchia o templo. Meus irmãos, quando ele está na casa, todos nós temos a plena convicção de que algo acontece. Quando ele está na casa, quando ele está presente, a sua presença enche este ambiente, a sua presença enche esta casa. E nesta noite eu começo a profetizar que a partir de então, aleluia, nunca mais a tua vida será a mesma. Deus trará novidade para a tua vida, e você sairá daqui nesta noite mais renovado para a glória dele. Aleluia. A segunda coisa que a gente observa aqui dentro desse texto, meus irmãos, é que quando nós estamos na presença dele em adoração, aleluia, aquilo que está fracassado, aquilo que não anda começa a andar. Aleluia. O altar é renovado. A Bíblia diz que os serafins voavam por cima, e a Bíblia diz que cada um, todos conhecem, todos sabem
Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam. A Bíblia diz que quando de repente o profeta percebe que Deus estava na casa, a segunda coisa que acontece é que ele reconhece que precisava de uma renovação espiritual. Aleluia! Ele reconhece que era dependente, ele reconhece que precisava de uma renovação. É entanto que a Bíblia diz que de repente o anjo traz, aleluia, brasa viva tirada do altar e coloca na boca do profeta. Glória a Deus. É quando, meus irmãos, de repente, quando é tocado na boca do profeta, ele reconhece que era dependente. Ele disse: ai de mim, que vou perecendo. Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu reconheço que sou dependente dele. Aleluia. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, após o seu reconhecimento, ele recebe a renovação da parte do Senhor. Aleluia. Por quê? Porque o fogo, a brasa viva, foi tirada do altar e repassado para ele. Eu quero dizer nesta noite, para a noiva do Cordeiro, nos dias atuais em que nós estamos vivendo na face da terra, mais do que nunca, nós precisamos ser renovados, nós precisamos ser tocados pelo poder de Deus. Este fogo é tirado do altar e repassado para ele. Eu quero nesta noite profetizar sobre esta cidade de Santa Quitéria, que aquilo que não acontecia vai acontecer, aquilo que não andava vai começar a andar. Olhe para o seu irmão e diga assim: Deus vai começar a te usar. Deus vai começar a te usar. Deus vai começar a te usar como nunca. Aleluia. Deus tem te usado, mas Deus vai te usar como nunca para mudar a história desta cidade. O fogo foi tirado do altar e colocado na boca do profeta. Altar aqui tem uma representação da minha vida e da sua vida. É tirado lá do altar e colocado nos lábios do profeta, a brasa viva. Aleluia. Sabe o que Deus está me dizendo aqui nesta noite? Que aquele que não tem vai receber. Aleluia. Aleluia. Vai acontecer aqui uma transferência de unção nesses últimos dias. Porque você é altar, você é o altar do Senhor. O Espírito de Deus, ele paira sobre a tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Só dá quem tem, irmãos. Só dá quem tem. E tinha altar ali. O anjo pega a brasa viva, tira do altar e coloca na boca do profeta. Aleluia. Eu quero que você, com toda humildade, olhe para o seu irmão, diga para ele ou para ela assim: ei, te prepara, porque Deus ele vai te usar como nunca. Te prepara, porque Deus vai te usar como nunca. Te prepara, porque Deus vai te usar como nunca. Porque eu imagino aqui, meus queridos, é que a coisa mais linda, a coisa mais preciosa que pode existir no meio de uma igreja, na vida de um crente, de um adorador, é quando ele carrega em sua vida essas marcas do avivamento, as marcas do Calvário. Quando ele carrega na sua vida a beleza da presença do Espírito Santo. E hoje em muitas das nossas igrejas
com todo o conhecimento secular, que é importante. Mas o que nós precisamos hoje, nos dias atuais, meus irmãos, sem desprezar, sem menosprezar toda a cultura que nós temos, que a igreja possui, mais do que nunca, o que nós estamos precisando, na realidade e de verdade, é desta presença gloriosa, a presença do Espírito Santo, nesses últimos dias que antecede o arrebatamento da igreja. Eu vou deixar você adorar por alguns segundos. Eu vou deixar você adorar por alguns segundos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oragassura manahala bracala brassura andara braca. Nós não podemos esquecer jamais as 4 mensagens que sempre a igreja abraçou. A mensagem da salvação, Jesus salva. A mensagem do batismo com o Espírito Santo, ele batiza. A mensagem da parousia ou da vinda dele, ele vem. Aleluia. E vai levar a igreja para o céu. Quem quer ir para o céu? Quem quer ir? 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 Toca aí no crente abençoado, no crente mais alegre. Diga: ei, ei, está chegando a hora, está chegando o momento, está chegando. O diabo não quer que a igreja vá, o diabo não quer que a igreja ela prossiga, mas a igreja ela não vai parar, ela não vai parar, ela tem um foco. Jerusalém nos aguarda. Oh, aleluia. Glória a Deus. Dentro deste capítulo 6, meus irmãos, a gente percebe aqui 4 coisas que acontecem. Repita comigo: 4 coisas que acontecem quando a igreja experimenta Deus na adoração genuína. A primeira coisa que acontece é quando, meus irmãos, nós adoramos a Deus de fato e de verdade. Nós temos a real convicção da sua presença. Aleluia. Por quê? Porque no versículo 4 diz assim, do capítulo 6: e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa, quem está na casa aqui? Quem está na casa? E a casa se encheu de fumaça. A casa se encheu de fumaça. Quando a Bíblia fala no livro aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, o autor diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia. Aleluia. Meus irmãos, o profeta, ele sente a elevada presença de Deus, aleluia, na casa, na sua vida. Quando a gente vai para o Salmo 30, versículo 1, o texto diz assim: cantai ao Senhor, vós os seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Aleluia. 34, versículo de número 3: engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. No Salmo 99, verso 5: exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés. Por quê? Porque ele é santo. Isaías sentiu a forte presença de Deus. A Bíblia diz que as abas de suas vestes enchia o templo. Ou seja, Isaías, ele sente a presença de Deus. Eu nesta noite, eu professo para a igreja, eu estou sentindo aqui a presença de Deus. Quem está sentindo esta presença? A presença dele é muito mais importante do que
que a presença do senhor prefeito da cidade. A presença dele é muito mais importante do que a presença do presidente da república. Você sabe, a presença dele é muito mais importante do que a presença do senhor meritíssimo juiz aqui da cidade. A presença dele, quem pode sentir a presença dele? Obreiro pode sentir a presença dele, pregadores podem sentir a presença dele, a mocidade pode sentir a presença dele. Oh, cadê quem está sentindo? Quem está sentindo a presença? Quem está sentindo? Não deixe para amanhã. Não deixe. Amanhã tem outro banquete. Amanhã tem outro banquete. A presença dele é agora. A presença dele é hoje. A presença dele. Quando ele está presente, até os portais, os umbrais das portas começam a se mover. Eu vou deixar você adorar. Eu entrei aqui nesta noite, aqui, meus irmãos, a partir do momento eu coloquei o pé na porta, eu percebi, eu senti aqui a glória de Deus. Aleluia. Está sentindo o que eu estou sentindo? Está? Está sentindo? Está? Está sentindo o que eu estou sentindo? Está sentindo o que eu estou sentindo nesta noite? Isso aqui não é emocionalismo, não é. É a graça, é a graça, é a graça salvífica. É a presença, é a presença, é a presença. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. É a primeira coisa que acontece quando você experimenta Deus na adoração. É quando de fato, meus irmãos, nós temos a consciência real que Ele está na casa, que Ele está no arraial. Oh, glória a Deus. Segunda coisa que acontece quando experimentamos Deus na adoração. Diga comigo neste momento. Olha para o irmão e diga assim: quando você experimenta Deus na adoração, aleluia, aleluia, nós temos a consciência da nossa condição, essa condição que é revelada automaticamente, meus irmãos. Versículo 5, o profeta disse: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios. Aleluia. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O profeta, ele vê a sua própria condição. O profeta, ele percebe que não tinha condição de prosseguir pela sua própria força. Ele disse: ai de mim, porque estou diante daquele que não tem condições de estar. E a Bíblia diz que ele se prostra, ele se dobra. Enquanto não houver um reconhecimento por parte do crente, uma vez que ele reconhece que com toda a estrutura que ele possua, toda estrutura que ele tenha, porque quando alguém pensa que é alguma coisa,
meus irmãos, a gente entende e percebe que nós não somos nada. Nós não temos nada. O que você tem é dele. Você é dele. Aleluia. Ei, crente, você é dele. O que você tem é dele. Os teus talentos, tuas aptidões é dele. Oh, aleluia. É ele, a glória é dele, o poder é dele, a unção é dele, tudo é dele, para ele, por ele. Nesta noite você está aqui, eu estou aqui. Cadê os adoradores que reconhecem que é ele? Que reconhecem que é ele? Aleluia. Aleluia. Enquanto alguém acha que é, Deus não aparece. Mas a partir do momento que alguém faz uma retrospectiva e diz: Senhor, eu não sou nada. Aí o Senhor diz assim: como você está dizendo que você não é, agora eu vou entrar. Agora eu vou chegar. Agora não é você, agora é eu que estou entrando. Aleluia, é eu que estou chegando. Vai acontecer novidade de Deus aqui, pastor. Vai acontecer. Aí decalabraçora manarras. Aleluia. Vidas novas entrarão por esta porta. Isto aqui é palavra profética. O Senhor vai ter que aumentar esse templo. Aleluia. Porque quando ele chega é para mudar a história. Ele já chegou aqui, já chegou. Oh, aleluia, aleluia. Isaías, ele viu o seu problema. Lucas capítulo 5, versículo 8. Jesus estava ali no barco, meus irmãos, e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos seus pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Paulo, ele escreve a Timóteo na primeira carta, capítulo 1, versículo 15: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus, ele veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isto é reconhecimento. Quem reconhece nesta noite que não é você, mas é ele. Você não tem, mas ele tem. Você não pode, mas ele pode. Você é da terra, ele é do céu. Você é carne, ele é espírito. Você é homem, ele é Deus. Aleluia, ele pode. Você não, mas ele pode. Ele pode o quê? Ele pode batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele pode o quê? Ele pode levantar aquele que já morreu faz tempo, que vem para a igreja, não dá um glória a Deus nem para remédio. Ele pode fazer o quê? Abrir a boca do mundo. Abrir a boca do mundo. Tem muitos mundos no meio da igreja que não fala mais, que não glorifica mais, que não profetiza mais. Ai, decalabraçora madahai. Aleluia. Quem quer falar nesta noite? Cadê? Abre a tua boca, profeta. Abre a tua boca, abre. Abre bem a tua boca e te encherei. Abre bem a tua boca e te encherei. Abre a boca, profeta. Abre a boca. Isso aí não é meninice, não. Abre a boca, abre. Porque quando você abre a boca, Deus vai fazer levantar da sepultura quem já morreu. Hoje tem igrejas por aí, meus irmãos, que
Muitas vezes a liderança diz: não, aqui não pode dar glória. Aqui não pode dizer um aleluia. Aqui não pode isso, aqui não pode aquilo. Quando se trata dos mistérios divinos. Mas eu estou realizado de ver esta noite uma igreja que tem um pastor, aleluia, que dá lugar. Oh, aleluia. Porque ser cheio também não é somente aqui dentro, lá fora tem que ser cheio. Ser cheio não é somente aqui, no momento, no culto festivo. Tem que ser cheio também lá fora. Eu vou contar uma experiência para vocês. Não me lembro a data, não me lembro. Mas eu lembro-me que quando o pastor Antônio Pinto Pedrosa, pastor em Campanário, estava acontecendo o retiro espiritual da juventude nesse período de festas carnavalescas. Passei um dia com ele, ministrando a palavra, e no outro dia eu peguei o meu veículo. Eu fui para Fortaleza e até a casa da minha sogra, que atualmente mora no Horizonte. E eu ia daqui para lá, na direção, dia chuvoso, quarta-feira de cinza. Cinza para o povo lá fora, mas eu ia pegando fogo dentro de mim. E nesse dia, meus irmãos, eu ia na direção do veículo, asfalto molhado, chovendo. E o camarada, ele me ultrapassou num carro pequeno. Me ultrapassou. E de repente, uma carreta me ultrapassou. E eu, como diz o nordestino, arregacei no acelerador, ultrapassei a carreta. Mas quando eu ultrapassei a carreta, o carro pequeno que tinha passado por mim estava parado na minha frente, brecou, não sei o que aconteceu, deu um problema. Na mesma rota. De lá para cá, uma fila de carro. Não tinha como. E na velocidade que eu ia, não ia com muita. Eu ia com 120. Mas quando eu vi o carro de frente, taquei o pé no freio, saiu rasgando e pá! E a carreta bitrem vinha atrás. Carregada. Imagina uma carreta freando no asfalto molhado. Quando o carro bateu atrás, eu me lembrei do bitrem. Eu disse: Jesus, minha alma está preparada. Eu coloquei a mão na direção. Fiz assim. E o meu menino vinha, Wesley, pequeno ainda, vinha no banco traseiro sozinho. E ao meu lado vinha um cantor, era o cantor da festa. Ele pediu uma carona até Fortaleza. E quando de repente, coloquei assim os braços, cruzei os braços na direção, esperando o impacto, aquela carreta ia acabar com tudo, meus irmãos. Ela ia passar por cima dos dois carros, do meu e do outro que estavam na frente, parado. Quem está me ouvindo, diga amém. E quando eu estava de olhos fechados aqui, aí Jesus começou a usar o Wesley, pequeno. Ele começou a entrar no mistério e começou a chorar. E ele disse: pai, chorando. Ele disse: pai, tem um homem aqui do meu lado pegando fogo. Isso aqui é para quem acredita. Ele grita, diz: pai, o homem acaba de desaparecer, sair daqui. E ele está na frente da carreta com a mão estirada. Ele está em frente à carreta com a mão estirada. O cantor que não era batizado com o Espírito Santo, Jesus batizou ele na hora.
um incêndio espiritual dentro do veículo. Quando eu olhei para trás, eu vi o bitrem parado feito um L. Eu desci, fui lá, o motorista estava, as lágrimas caindo dos olhos. Eu cheguei e disse: moço, o que é que está acontecendo? O que aconteceu? Humanamente falando, não tinha como uma carreta dessa parar. Ele disse: você é crente? Eu disse: lavado pelo sangue de Jesus. Ele disse: tem um mistério, eu sou afastado do evangelho. Agora eu vi um negócio aqui que nunca vi na minha vida. Eu caminho, eu circulo o Brasil todo na carreta, mas hoje foi um milagre. Você quer saber por quê? Eu disse: quero. Ele disse: olha, quando eu vi que o negócio ia ser feio, Deus abriu os meus olhos, eu vi uma mão. A mão estava estirada em frente ao para-brisa. A mão estava estirada. Eu não entendo esse negócio, mas como eu sou afastado, eu entendo que é a mão de Deus. Eu entendo que é a mão dele. É a mão dele. Pastor, você é pastor? Sou. Ele disse: o que é que eu faço? Eu quero me reconciliar. Eu disse: é na hora. É na hora. Ele disse: o prejuízo aí não tem problema, deixa comigo. Eu quero é que você se reconcilie. Ele desceu da carreta no meio do asfalto, os carros parados de lá para cá e daqui para lá. Ele se ajoelhou, levantou as mãos, as lágrimas jorrando dos olhos. Cadê os adoradores? Cadê os íntimos? Cadê os íntimos de Deus? Cadê? O som do carro estava com problema. Na hora que eu me despedi dele, entrei no meu carro. A pancada foi forte, mas não estourou o radiador, deu para ir. Na hora que eu entrei, o som que não tocava fazia era meses. De repente, o CD começou a tocar. Olha eu aqui. Aleluia. Quem está sentindo a presença dele? Quem está? Tem fogo aí? Tem fogo. A minha Bíblia diz em Levítico 6:13: o fogo arderá continuamente sobre o... Diga para o irmão: você é um altar, o altar de Deus. Você é um altar. Você tem um altar. Você tem um altar. Vocês, os senhores, vocês têm altar. E a Bíblia diz que o fogo arderá. Tem fogo aí? Tem. Não é fogo de palha, não é fogo de motor, não. Não é fogo estranho. É o fogo, a presença dele, a presença dele. Terceira coisa que acontece conosco quando experimentamos o Deus na adoração. Diga assim: quando adoramos a Deus de fato e de verdade, automaticamente é liberado o dispositivo que destrava tudo aquilo que está travado. Oh, aleluia. Versículos 6 e 7. Mais um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca,
e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. Todo problema naquele momento ali foi resolvido, meus irmãos. Purificado o teu pecado. Glória a Deus. Aquilo que estava quebrado, Deus restaurou. Aquilo que o profeta não tinha nem noção daquilo que Deus havia projetado na sua vida. Era profeta, mas era só no nome. Tem gente aí só no nome, mas não tem intimidade com Deus. Só no nome, se apresenta só no nome. O nome é bom? Sim. Inclusive o nome físico, o bom nome, não tem como. Não tem preço. Não tem. Porque tem muita gente aí que já perdeu o nome, já perdeu tudo. Aleluia. Glória a Deus. Mas o altar do profeta estava quebrado. Aleluia. Interessante, meus irmãos, que Deus ele não manifesta muitas das vezes no meio do seu povo, em razão de muitos altares estarem rachados, esfarcelados, crentes misturados, e Deus não compactua com a mistura, com esse misticismo atual que o mundo está apresentando. O altar de Deus tem que ser santo. Aleluia. Aleluia, o crente tem que ser santo, não santarrão, mas ser santo, santo equilibrado. Aleluia, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas eu vou concluir, já passamos do horário. Aleluia. Repita comigo e diga assim: a quarta coisa que acontece quando estamos perante o Deus, aleluia, de Israel, é que de fato e de verdade, meus irmãos, quando nós estamos adorando ao Senhor, aleluia, a sala do trono, todos nós aqui, nós temos livre acesso. Amém? Porque está aqui no versículo 3 para concluir. No versículo 3. Ou no versículo 8, de 3 a 8, mais 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Houve um acesso. O acesso à sala do trono.